Boa noite. Oi, Erlândia. Tá me escutando bem? Opa. Boa noite, Leonor. O som tá bom? Está baixo? Boa noite, Márcia. O som tá ótimo. Joia. Qualquer coisa vocês sinalizam, tá? Vamos aguardar só mais um pouquinho as pessoas conectarem pra gente iniciar a nossa live. A nossa convidada já está aqui e já já eu adiciono ela na chamada. Que bom que o som está legal. Bem, hoje a nossa live vai ser sobre cadastro de currículos e uso do LinkedIn, né? Essa ferramenta tão importante e que existe já há um bom tempo. A live é promovida pelo Laboratório de Carreiras da Univasf, sob a coordenação da professora doutora Alvani Santiago. Meu nome é Ana Paula Arapiraca e eu estou como professora voluntária da Univasf. A minha convidada de hoje é Leonor Fonseca, que é administradora, especialista em gestão estratégica de RH, orientadora e coach de carreira, analista comportamental e, o mais importante, minha amiga desde a infância. Os nossos pais são amigos, sempre moramos em cidades diferentes e sempre soubemos cultivar o vínculo e manter a amizade. Então, eu agora vou adicionar a Leonor. Olá, Olá, boa Ana. Boa noite. noite. Tá me ouvindo bem? Estou vendo e ouvindo bem. Que Os prazer. demais, por gentileza, informem aí qualquer problema de conexão para a gente ficar ligado. Que prazer enorme estar aqui com você. Quanto tempo, que saudades. Pois é, Que igualmente. bom, que bom. Muito. Eu não pensei duas vezes em aceitar seu convite, Ana. Boa noite a todos que estão aí ao vivo com a gente, o pessoal que está entrando também, por vários motivos, né? Te admiro como pessoa, como profissional, com história de vida e a sua família também. Então, assim, são vários atributos, né, que me fazem ter aceitado, assim, com louvor, esse bate-papo aqui. Então, estou muito feliz mesmo de te ver, de estar aqui com você, nessa chamada, nessa live. Eu tenho certeza que nosso bate-papo vai ser maravilhoso. É um tema que eu gosto bastante e tem muitas orientações e muitas dicas interessantes para os participantes. Muita coisa boa para agregar aqui com vocês. Que bom. Seja bem-vinda. A Obrigada, Ana. temática da nossa live, embora ela pareça ser com temas simples, requer alguns cuidados para que alcance os seus objetivos, né? A importância de um currículo bem feito, a importância de não só estar numa plataforma mundial, mas de saber utilizar essa plataforma da forma correta. O currículo, ele tem que ser na medida. Nem tão enxuto que possa cortar informações importantes, né, sobre a carreira do profissional,
e nem extenso demais, para não se tornar cansativo, deixando bem objetivo e guardando algumas informações ou explorações para o momento da entrevista. Comente um pouquinho sobre isso. Ana, você disse tudo quando você disse assim que o currículo, o tema é aparentemente simples, mas na verdade tem uma complexidade grande, né? O currículo ele é a porta de entrada, né? Eu diria que a primeira etapa de um processo seletivo, ela não é necessariamente a entrevista, ela é a análise curricular. Então, os recrutadores, eles têm aqueles primeiros minutos ali, né? 1 minuto, 2 minutos, a depender até do currículo, menos tempo, para analisar em poucas olhadas, em poucos momentos, o que é que aquele profissional tem. Qual é a capacidade, quais são as qualificações daquele profissional. Então, esses minutos, eles são raríssimos, né? E eles precisam comunicar de uma forma objetiva e, ao mesmo tempo, completa o que é que eu faço, quais são as minhas habilidades, quais foram os resultados que eu dei para aquelas organizações, para aquelas empresas, quais são os meus cursos, as minhas qualificações, qual é o meu objetivo, principalmente, né? O currículo ele tem que ter um objetivo claro, específico, em relação ao que eu quero atingir, em termos de vaga, em termos de área de atuação. Então, o currículo ele precisa ser completo, ao mesmo tempo objetivo. E muita gente me pergunta, né, nas mentorias, Leonor, como eu vou fazer um currículo que fale tudo, né, que seja completo e, ao mesmo tempo, seja objetivo? Né? O objetivo, eu posso ir direto ao ponto, mas sem deixar que falte nada. E ser completo, eu também não posso dizer tudo, porque eu já vou ter um momento presencialmente ou online da entrevista, onde eu vou precisar defender e falar dos meus pontos fortes. E aí, como é que eu faço? Né? Então, esse é o grande desafio. E o interessante é que nesses primeiros minutos que eu falei, Ana, do recrutador, que ele bate o olho, tem algumas coisas que não podem faltar. Então, quando eu digo completo e objetivo, eu já vi currículos, por exemplo, que só tinham o nome da empresa, o cargo da pessoa e o período onde ela ficou. E não tinha, por exemplo, as atividades desempenhadas. Ou quando tinha as atividades desempenhadas, né, é onde a gente entra na estratégia, tinha, por exemplo, tu dá 2 exemplos aqui. Prestar apoio administrativo, prestar suporte administrativo. Por exemplo, nas atividades desempenhadas. Que suporte é esse? O que a pessoa de fato fazia com prestar suporte administrativo? Quais eram as atividades que estavam dentro disso? Então, assim, é um objetivo que não informou, que não detalhou, que não ficou claro o que a pessoa fazia. Né? Fui objetiva, fui prestar suporte administrativo, mas não comuniquei. Então, o currículo precisa comunicar. Eu preciso entender de fato, né? O recrutador precisa entender de fato quais foram os resultados que a pessoa trouxe para aquela empresa, para aquela organização. Então, é esse o grande desafio, ser objetivo e, ao mesmo tempo, ser completo. Então, atividades desempenhadas, fundamental, não pode faltar. E a gente pensa que é uma coisa simples, né? Voltando à sua fala do início, mas não é. Eu já peguei currículos, assim, de pessoas boas, de pessoas experientes, ou de pessoas que tinham boas capacitações, de estágio mesmo que não seja ainda de emprego na área profissional, mas que você olhava e você não entendia o que a pessoa fazia, né? Não estava claro, ou ela simplesmente nem colocava as atividades. E um outro item, antes da você passar para as próximas questões, é o resumo de qualificações. Então, o currículo na medida certa, ele precisa ter alguns tópicos que não podem faltar. Ah, Leonor, mas eu não tenho tanta experiência profissional. Como é que eu vou fazer um resumo de qualificações? Você vai escrever sua historinha, porque o recrutador vai naquele ponto ali. Muitas vezes, Ana, ele não desce para o tópico de atividades desempenhadas e de experiência profissional, porque ele tem tanto currículo para analisar, né? Quer seja virtualmente, quer seja presencialmente, físico, mas hoje em dia muito através de plataformas, de cadastro de currículo e tudo mais, que ele nem avança, ele nem vai para a parte de experiência profissional, porque no resumo ele já olha e já diz assim, entendi o que a pessoa faz. Tá claro, né? Através desse resumo, eu entendi o que a pessoa faz. Então, o resumo de qualificações é algo que dá um trabalhinho de escrever, porque você tem que resumir em 5 linhas, mais ou menos, em média, todos os resultados
dados, tudo que você faz, entender a área de atuação. Então, é algo extremamente desafiador, mas extremamente importante. O currículo que tem um resumo de qualificações, ele é um outro currículo. Ele está no nível e no patamar que o recrutador até brilha os olhos quando vê aquilo ali. Porque ele diz assim, puxa, se preocupou, fez um resumo para facilitar a minha vida. O recrutador fica tão feliz quando ele vê aquele resumo de qualificações. Então, o currículo, na medida certa, ele tem que comunicar. Ele precisa comunicar, ser completo e, ao mesmo tempo, ser objetivo para deixar o pulo do gato para a entrevista. Muito bem, então fica a dica aí para quem está nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Para quem entrou um pouquinho depois, o nosso tema é sobre o uso de LinkedIn e cadastro de currículos, e eu estou entrevistando Leonor Fonseca. Leonor reside hoje em Salvador. Sobre o LinkedIn, eu li um pouco sobre o assunto, e ele foi fundado em 2002. Ele está presente em mais de 200 países no mundo e é uma plataforma que tem mais de 830 milhões de membros, né? Então, é uma mega plataforma. E ele é voltado para quem está em busca de fazer network e desenvolver conexões de negócios. No Brasil, ele já tem registro de 58 milhões de empresas registradas. No Brasil, não, perdão. No Brasil são 56 milhões de membros. No mundo, é que ele já tem 58 milhões de registros de empresas. Um outro dado interessante também é que o LinkedIn hoje, em termos de gênero, o LinkedIn é mais utilizado por homens e por pessoas de nível superior, não sendo uma ferramenta tão utilizada por pessoas de segundo grau, tá? Isso tudo são estatísticas, dados e que eu busquei para trazer para nossa live essas informações. Quer comentar algo, Leonor, sobre a sua experiência sobre o LinkedIn? O LinkedIn, ele tem pessoas que amam e tem pessoas que não gostam do LinkedIn. E o LinkedIn, ele precisa ser bem utilizado. Diferente do currículo, que é algo mais objetivo, mais tradicional, o LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, né? Então, quem está no LinkedIn? Quem são as pessoas que estão no LinkedIn? São pessoas de todos os níveis, especialmente pessoas que decidem, que tomam decisões. Por isso que a gente diz que o LinkedIn é uma rede que não é uma rede de recrutamento, não é uma rede para mandar currículo, e sim uma rede de conexões que conecta profissionais a empresas. Tem pessoas que vendem serviços no LinkedIn, tem pessoas que fazem parcerias no LinkedIn. O LinkedIn serve para a pessoa mostrar o que ela faz, é uma vitrine profissional dela. O que ela faz, os cursos que ela já fez, ela posta sobre seu momento atual, uma mudança de carreira. E isso você vai criando conexões. Então, é importante, porque muita gente diz assim, não consegui nada no LinkedIn. Não consegui, né? Tentei um emprego, uma recolocação no LinkedIn, não consegui. O LinkedIn, ele encontra também as pessoas. Não só você tem como pesquisar vagas, mas você pode fazer alerta de vagas, você tem uma série de requisitos que você utiliza no LinkedIn, que muitas vezes você é achado, né? Você é achado no LinkedIn, não necessariamente você buscando. Então, o LinkedIn, Ana, ele é, assim, um mundo de possibilidades, um mundo de opções. O LinkedIn, você conectando com as pessoas certas, eu digo que é a plataforma da qualidade, não da quantidade. Você pode ter mais de 30 milhões de pessoas no LinkedIn, né? Mais de 30 mil pessoas no LinkedIn é o que a plataforma aceita, e você não tem uma conexão de qualidade. O que é uma conexão de qualidade? É você enviar os convites e aceitar convites de pessoas que você possa estabelecer uma conexão, networking. Você quando manda um convite, por exemplo, no LinkedIn, não é mandar de uma forma assim, mandei o convite, vou ver se a pessoa vai aceitar. Não, eu vou mandar o convite, eu vou abrir uma nota, eu vou me apresentar, eu vou escrever, eu vou dizer o que é que eu faço, eu vou dizer que entrei na página da pessoa do LinkedIn, no perfil dela, e vi que temos coisas em comum, temos coisas a acrescentar. Vou dizer o que me interessou ali da pessoa,
vou agradecer, me colocar à disposição e deixar meu contato. Isso são conexões. Isso é uma forma de aproximar as empresas e os profissionais. Então, o LinkedIn, ele tem, assim, um mundo de possibilidades. Para você ter ideia, até cursos gratuitos as pessoas conseguem fazer no LinkedIn. É o LinkedIn Learning, que chama. São vários cursos de boa qualidade, de excelente qualidade, onde as pessoas conseguem fazer no LinkedIn. Tem uma coisa interessante também, Ana, que as pessoas perguntam, Leonor, eu preciso fazer um perfil pago no LinkedIn? Eu preciso fazer o Premium, por exemplo, no LinkedIn? Não. Você pode começar no LinkedIn, navegar, entender a plataforma, postar artigos, postar publicações, aumentar sua rede de conexões, procurar vagas se for do seu interesse, e não necessariamente você pagar por um perfil, né? Normalmente as pessoas pagam quando elas querem algo mais. Quando elas querem, por exemplo, saber se aquela vaga que eu me candidatei, como é que está o ranking dos candidatos? Aí eu me candidatei a uma vaga, mas também X pessoas no LinkedIn se candidataram. Como é que está o ranking ali? Ah, não, então na concorrência eu estou em tal posição. Ele dá algumas ferramentas interessantes, mas para começar, não há nenhuma necessidade de fazer um perfil pago no LinkedIn. Ele aborda uma série de coisas já bem interessantes, sem necessariamente você precisar pagar para estar nele. Muito bom saber. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que assim que puder, eu vou ler e tirar dúvida, tá bom? Vamos iniciar aqui com... Iniciar não, né? Porque eu já lhe perguntei outras coisas. Já todo vapor aqui, já estamos a todo vapor. Já entramos no tema. Então, qual é a estratégia ideal antes de elaborar um currículo? Excelente pergunta. Primeiro é saber o objetivo. Para que eu quero elaborar um currículo ou atualizar um currículo? Para que eu quero ter um currículo? É para me candidatar a uma vaga específica que eu vi e que eu sei quais são os requisitos, eu sei qual é a empresa, ou é para mandar para um amigo que me pediu? Ou seja, o que é que eu quero com aquele currículo? Para você ter uma ideia, eu já atendi alguns clientes em mentoria de currículo, onde eu precisei elaborar junto com o cliente 3 currículos para uma pessoa só. Por que 3 currículos? Porque a pessoa, por exemplo, tinha uma experiência na área de planejamento, uma outra experiência na área de RH e uma outra experiência na área de marketing. E aí, né? Como ter um currículo estratégico dessa forma? Aí ele falou assim, Leonor, eu gosto das 3 áreas, eu quero me recolocar em uma das 3 áreas. E aí, a gente vai fazer um currículo como, né? Dessa forma? Misturando tudo. Então, a pessoa tinha muita experiência, a gente não. Vamos fazer 3 currículos. Um currículo cujo objetivo é atuar na área de marketing, um outro cujo objetivo é atuar na área de planejamento e um outro cujo objetivo é atuar na área de RH. E aí, a gente desenhou as atividades e os resultados obtidos em cima deste objetivo. Né? Então, o objetivo era não necessariamente um cargo, mas sim a área de atuação. O cargo a gente coloca no currículo quando a gente sabe exatamente o que a gente quer. Exemplo, não, eu só quero cargos de supervisão. Então, eu não vou colocar que meu objetivo é ser analista ou é ser assistente. Ou então, eu sei que aquela vaga que eu estou me candidatando é para um cargo específico. Eu posso colocar porque já vai direcionado para aquela vaga. Então, essas estratégias são importantíssimas, senão o currículo fica vago. Né? Você sem saber para que você está mandando. Ok, um amigo quer seu currículo. É alguma empresa? Tem alguma empresa em vista? Que empresa é essa? Vou lá, vou estudar a empresa. Ótimo. Vou ver o que aquela empresa tem, qual é o perfil daquela empresa. Vou entrar no LinkedIn. Vou pesquisar palavras-chave. Esse é o grande pulo do gato, viu, Ana? Essa questão das palavras-chave, tanto no currículo quanto no LinkedIn. Palavras-chave é o que as empresas estão pedindo. Existe um algoritmo, inclusive, na hora dos recrutadores pesquisarem os candidatos. Então, esse algoritmo e essa linha de pesquisa, ela vai pelas palavras-chave. Então, a pessoa quer lá, eu quero um coordenador financeiro. E aí o recrutador vai lá, coordenador financeiro. Então, as pessoas que têm no LinkedIn, né, e até no currículo, em seus cadastros, o nome coordenador financeiro para aquela vaga, e as outras são descartadas. Então, quando eu digo palavras-chave, eu vou entrar no LinkedIn, eu vou entrar em sites de recrutamento e vou ver de que forma as empresas estão pedindo as vagas.
Que nomes são esses? Ah, não, na área financeira a gente vê muito nome de, sei lá, business plan, né? Planejamento de negócios. E assim sucessivamente. Na área de marketing, quem trabalha com clientes, né? CRM. Estou dando exemplos aqui, né? Mas que conta muito a gente colocar nos currículos e também no LinkedIn essa questão das palavras-chave. Então, quando você me pergunta, a estratégia ideal antes de elaborar um currículo é saber para que eu quero esse currículo. Porque eu vou precisar direcionar toda a minha linguagem em cima do que eu quero, né? Toda a linguagem, todas as experiências. Ah, mas nessa vaga, por exemplo, né, especificamente, eu fiz um pouquinho de RH aqui e fiz um pouquinho aqui de finanças. Ok, mas a vaga que eu estou me candidatando é para RH ou para finanças? Se for finanças, eu vou focar das atividades desempenhadas para finanças. Se for RH, eu vou melhorar a forma de escrever no RH. E isso facilita bastante e cria um engajamento também com as empresas. Então, saber para que eu quero exatamente é o que vai direcionar essa construção do currículo. Muito bem. Quanta dica importante, gente. Quanto conteúdo muito bacana. E chegou aqui uma pergunta e eu vou optar por colocar logo, para não deixar para depois. Comentando sobre essa relação do currículo diferente. Como fazer um currículo que a atividade se repete? Exemplo, assistente administrativo, em que as atividades são sempre as mesmas e só mudam a empresa. Alguma dica específica para isso? Para aquele profissional que é assistente administrativo, já trabalhou em várias empresas como assistente, mas sempre voltado para esse cargo. Excelente. Primeiro é você saber se exatamente as atividades foram as mesmas, né? Então, essa é a primeira pergunta. Às vezes a gente tem a sensação de que as atividades foram as mesmas. E a gente muitas vezes não mergulha, não registra. Ah, não, eu fui assistente administrativo. Ah, eu atendia telefone. Às vezes a empresa tem uma peculiaridade de um sistema, uma planilha específica, de um relatório. E aí o exercício que eu faço mergulhem nessa pesquisa. Lembrem, peguem registros, converse com colegas. Realmente eu fazia exatamente a mesma coisa. Muitas vezes é uma empresa que muda o nome e aí realmente é a mesma atividade. Não precisa você realmente colocar se for exatamente igual. Então, primeiro veja se é exatamente igual. Né? Normalmente tem algo diferente, tem algo mais que uma empresa tem que a outra não tem. Aí onde entra o pulo do gato. Aí onde entra o diferencial do currículo. Olha, nessa empresa aqui, e às vezes é até uma empresa melhor, que é mais bem colocada no mercado, empresa que tem uma segmentação boa, tem boa visibilidade. Se for essa empresa que você tem o algo mais, mesmo que seja uma besteirinha, uma coisinha, isso já ganha muito no seu currículo, né? Principalmente se for uma empresa que tenha uma boa representatividade. Mas, se depois dessa análise você vê que realmente você fazia exatamente as mesmas coisas, né? Você pode colocar o nome das empresas, o período onde você ficou e você detalhar essas atividades. E aí capriche no detalhe também, né? Capriche, coloque de uma forma mais detalhada, né? Para não ficar parecendo que você realmente só fez um pouquinho de coisas ali. E aí, quando eu digo detalhe, é você utilizar uma linguagem de forma objetiva e que comunique. Deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes as pessoas colocam assim, elaborar relatórios. E aí eu faço, nas mentorias, eu faço uma entrevista primeiro, né? Para entender o que é que a pessoa fazia. Então, assim, elaborar relatórios. De quê? Elaborar relatórios. Às vezes a pessoa, ela subestima a sua atividade, porque nem ela entende que aquilo tem uma importância tão grande, e às vezes você conversa e diz assim, não, eu fazia relatórios para a presidência para subsidiar decisões estratégicas. Né? O pessoal do conselho tomava decisão, né, de como ia o futuro da empresa, por exemplo, por causa de um relatório que eu fazia. E aí você colocar só elaborar relatórios, né? Então, assim, a gente precisa espremer, precisa aprofundar isso aí, elaborar de quê, para quê, com que objetivo. E aí você vai investigando para encontrar as melhores palavras. Que sejam palavras estratégicas, né? Que sejam palavras que realmente vão chamar a atenção do recrutador. Você tocou num ponto assim que eu acho muito interessante, que são as ações, né?
Então, elaborar, analisar, Uhum. assistir, providenciar. E para cada cargo existe um grupo de ações verbais, né? O verbo Exatamente. mesmo, que Exatamente. As vai descrições, né? indicar Isso. a ação do que você faz. Então, muitas vezes, dentro do setor financeiro, a gente pode ter uma empresa um pouco maior, que tem 4 profissionais, e aí tem o auxiliar de financeiro, o assistente, o analista e o coordenador. Todos eles Exatamente. trabalham no financeiro, mas cada Exatamente. um tem uma responsabilidade, tem um peso diferenciado e a ação verbal, o nome do verbo ali da atividade vai fazer toda a diferença, né? Exatamente, Ana. E pegando o seu gancho, tem alguns verbos que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por exemplo, quando a gente fala assim, acompanhar. Ah, eu acompanhava. Tipo de acompanhamento? É você estar do lado olhando a pessoa fazer? Estou, obviamente, Sim, né, brincando, levando para o lado lúdico, mas assim, tem verbos que não comunicam de uma forma clara, que não dizem de uma forma afirmativa e objetiva o que de fato você fazia. Ah, eu acompanhava. Né? Que tipo de acompanhamento é esse? É aí onde a gente vai investigando. Que tipo de acompanhamento? Quando você às vezes investiga, você vê que não era só um acompanhar, que a pessoa tinha uma participação boa, grande, efetiva naquela atividade. É um acompanhar que não é mais acompanhar, que se transforma em controlar, que se transforma em medir. Veja como eu pego um verbo subjetivo e transformo num verbo mais objetivo, que vai comunicar mais, né? Que vai perfeito, tangibilizar mais, né? Então, perfeito. excelente a sua colocação, porque o uso dos verbos são muito importantes. A gente acaba subestimando, né? Auxiliar, será que era realmente um É. auxílio? Eu auxiliava, mas será que era realmente um auxílio? Não, muitas vezes você vê que a pessoa tem uma certa autonomia ali, e aí você vai encontrando as melhores formas de escrever. Excelente colocação sobre os verbos. Muito bom, Ana. Obrigada. Uma outra observação em relação a isso, que nas entrevistas eu percebo, é o porte da empresa. Então, muitas vezes, um assistente administrativo em uma determinada empresa, quando a gente vai equiparar e analisar as atividades que ele exercia para outra empresa, ele pode até ascender, ele pode até assumir ser um forte candidato a uma vaga de analista, a uma vaga de coordenador, né? Porque isso também depende da estrutura hierárquica da empresa, do encarreiramento, de outras coisas. Mas que a Exatamente. gente não deve se limitar para quem está nos assistindo aí somente ao título da vaga, ao título do cargo. Perfeito. Às vezes um assistente em um lugar, em outro lugar, em outra empresa, ela tem uma outra conotação. Muitas vezes o plano de carreira daquela empresa, né? Tem assistente 1, assistente 2, assistente 3, depois analista. Então, para algumas empresas é uma atividade mais simples e para outras é uma atividade que está bem posicionada ali no plano de cargos, né? Legal, Chegou uma, isso mesmo. uma pergunta aqui muito interessante, de Maria Márcia Bastos. Cuidar da sua imagem profissional tem também relação sobre o comportamento nas redes sociais? Perfeito, excelente, excelente. Imagem profissional, há alguns anos atrás, quando não tinha as redes sociais, né, da forma que tem hoje, a gente falava muito de postura na entrevista, e ainda se fala, né, a famosa etiqueta, postura profissional, entrevistas presenciais, postura profissional nas entrevistas virtuais e nas redes sociais também. Então, as redes sociais, elas comunicam um pouco do que a gente é como pessoa, e aí não se iludam. Os recrutadores vão para as redes sociais, os recrutadores vão para o LinkedIn, os recrutadores vão para o LinkedIn, não, os recrutadores estão no LinkedIn, eles estão lá, em grande parte eles estão lá. E aí, pegando o gancho aí da pergunta de Márcia, no LinkedIn, por exemplo, Ana, se a gente coloca coisas muito polêmicas no LinkedIn, não é interessante. Não é interessante. Questões políticas, questões religiosas e tantas outras, né? Porque não é o foco. O LinkedIn é profissional. Eu tenho que mostrar o que eu tenho de habilidade
como eu sou, quais são as minhas capacidades, quais são os cursos que eu já fiz, qual é a minha qualificação, e não entrar por essas questões. Então, assim, o recrutador já entra e já olha assim, poxa, eu não consegui entender, porque o objetivo não é nem assim, julgar porque está escrevendo polêmica, mas assim, eu não consegui entender o que é que essa pessoa entrega. E era o meu objetivo, era entrar no LinkedIn e entender o que é que ela entrega. Entender o que é que ela vai agregar à minha empresa, a empresa que eu estou recrutando pessoas. E aí, quando você vê, assim, polêmicas, brincadeiras, né, charges, só esse tipo de coisa, e aí entra na questão da postura que ela falou, você para e diz assim, poxa, eu vou passar para outro candidato. Eu vou investir numa pesquisa de outro candidato. Por quê? Porque esse não me deu o que eu busquei. Então, não consegui absorver isso, não consegui entender. Eu torço para o LinkedIn porque o Instagram é uma rede social, mas é uma rede social excelente também, mas tem outros objetivos, né? De imagem, de vendas, de muito essa questão da imagem, diferentemente do LinkedIn, né? Diferentemente do LinkedIn. Então, assim, postura nas redes sociais é fundamental, gente. É a extensão do nosso perfil. Currículo, LinkedIn e rede social de uma forma geral. É a extensão mesmo do que a gente é. A Amanda Brito está aqui nos acompanhando e disse, querida, Leonor sempre maravilhosa. Querida. Que bom. Obrigada, Amanda. Uma outra pergunta, que essa eu já passei, você já passou, e muita gente passa, né? Todos nós iniciamos a carreira em algum momento. Como é que eu devo elaborar um currículo se sou estudante e ainda tenho pouca experiência? Excelente. Muita gente me pergunta isso. Leonor, é melhor eu nem ter um currículo, por exemplo? Eu só esperar quando eu tiver uma experiência de estágio ou o meu primeiro emprego com carteira assinada para eu ter um currículo? Eu diria que você que é estudante, independente, nível médio, técnico ou superior, comece a escrever sua história de vida. Comece a escrever o seu portfólio, a sua trajetória dentro da instituição de ensino. Então, você entrou na instituição, comece a ficar atento a tudo o que você faz. Esse ficar atento tem muito a ver com autoconhecimento, tem muito a ver com a gente saber o que é que a gente faz. Eu dei esse exemplo quando eu falei antes de você saber exatamente o que é que você fazia na empresa, que às vezes a gente não se liga muito. Na instituição, a mesma coisa. Então, assim, tem estudante que já trabalhou com monitoria na faculdade, tem estudante que trabalhou com empresa júnior, ou que trabalha, ou que atua, tem estudante que faz uma iniciação científica, tem estudante que participa de um projeto, tem estudante que participa de um workshop, de um seminário, de um tema que é tão importante para a área dele e que tem uma carga horária tão bacana, uma carga horária, né, muitas vezes não tão curtinha, né? Representativa, que, poxa, isso aí vai somando no portfólio dele, vai contando muitos pontos no currículo dele. A experiência de trabalho voluntário, a experiência de um curso que você tenha feito, qual o seu conhecimento? Às vezes a pessoa não tem uma experiência ainda de estágio ou de emprego, mas tem um conhecimento bacana em informática. E aí, onde a gente entra, quais são as competências que a pessoa tem? Que competências são essas? Eu vou colocar lá, Leonor, mas eu não tenho experiência. Vou colocar meu resumo de qualificações? Vou. Você tem direito de ter um resumo de qualificações, nem que seja enfatizando quais são as suas competências. A pessoa diz assim, olha, eu não tenho experiência nisso, mas eu sou tão bom em comunicação, eu sou uma pessoa tão organizada, sou tão boa em organização, em planejamento, consigo planejar minha vida acadêmica tão bem, que é um diferencial. São competências que a pessoa tem. Então, o estudante, ele tem que entrar na faculdade, ele tem que entrar no seu curso médio, técnico ou superior e ficar antenado, né? E participar de grupos, é trabalho em grupo, é projeto, é ajudar o professor, é ajudar a coordenação, é ajudar o centro acadêmico. Tudo isso conta ponto. E eu já peguei tanto currículo de estudante que eu olhava assim, poxa, a pessoa ainda não tem experiência, mas ela só precisa de uma oportunidade, porque ela já mostra que tem iniciativa. Uma pessoa que entra na instituição de ensino e faz tanta coisa e procura fazer tantas outras coisas, só está faltando o estágio e aquela oportunidade. E a empresa, quando vê aquilo ali que está claro no currículo,
Ave Maria, esse estudante é um potencial para crescer na minha empresa. Então, isso conta bastante ponto mesmo para o estudante. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir colocando aí. Enquanto isso, agora eu vou fazer pergunta sobre o LinkedIn. Qual é a principal função do LinkedIn? A gente acabou até já conversando um pouco sobre isso, né? No Antecipando um início, eu pouco. acabei antecipando, né? Porque o LinkedIn, muita gente pergunta, muita gente quer saber de fato qual é o objetivo, como se posiciona, como conversa, qual é a linguagem que usa, se é igual ao currículo. Não é. Tem semelhanças com o currículo, especialmente na parte de experiência profissional, de experiência, onde a gente vai colocar as experiências, mas a linguagem do LinkedIn é diferente. O LinkedIn, para vocês terem ideia, tem uma parte que fala sobre um resumo, que é o sobre, é o nome técnico do LinkedIn, o sobre. E a gente ali vai escrever um resumo das nossas qualificações. A gente pode até dizer hobbies, interesses que a gente tem. É uma linguagem mais leve, é uma linguagem não tão formal quanto o currículo, digamos assim, né? Então, a função do LinkedIn, ela é aproximar pessoas e empresas, fazer negócios, vender, empresas venderem também serviços, e ela serve também, não é a principal função, vale destacar, ela serve como uma porta de entrada para o mercado de trabalho também. Ela tem a função de recolocação, mas não é a principal função, né? O LinkedIn quer ver uma coisa interessante, Ana? Algumas pessoas perguntam, e de fato você até falou no início, assim, tem o perfil é mais de nível superior e aí a gente vai subindo, né? Supervisores, coordenadores, gerentes, CEOs, né? Donos de empresa, ou seja, quem decide está lá. Não quer dizer que eu, que sou um estagiário, né? Eu que estou buscando um estágio, o LinkedIn não vai ser bom para mim. Eu posso, por exemplo, sendo estagiário, me conectar com as empresas que eu gostaria de ser contratado, por exemplo. Eu vou seguir, eu vou me conectar, eu vou buscar pessoas, eu já vou assim, que a gente chama na PNL, na programação neurolinguística, eu vou modular aquilo ali, eu já vou modelar, já vou me imaginar trabalhando naquela empresa. Qual é a empresa dos meus sonhos? Eu gostaria de trabalhar numa empresa que tem esse perfil, numa empresa que tem esses valores, numa empresa que tem esse plano de cargo, de carreira. Que empresa é essa? Eu vou me conectar com essa empresa, vou seguir essa empresa, vou entrar num grupo. O LinkedIn também tem grupos de discussão de temas que sejam afins. Vou buscar pessoas que trabalhem nessa empresa e vou ver o que é que eu tenho em comum, posso oferecer de uma forma sutil o meu conhecimento de alguma forma, sabe? A conexão, ela permeia por isso. Então, não importa ainda se você já, né, é um dono de empresa ou se você é um estagiário, você estar no LinkedIn é um diferencial. E eu diria a vocês que estão aí assistindo a gente, se você ainda não tem uma conta no LinkedIn, não tem um perfil no LinkedIn, faça o seu perfil no LinkedIn, porque você vai alimentando aos poucos, que você tire do seu tempo uma vez por semana e você diga assim, vou me dedicar uma vez por semana ao LinkedIn. E você separar aquele tempo ali de você postar algo, de você se conectar com X pessoas, coloca uma meta e o LinkedIn, ele vai empolgando e quando você vê, você já está realmente dentro dele sem querer mais abandoná-lo. É bem legal. Muito bem. Para mim está sendo assim um aprendizado imenso, principalmente aí no LinkedIn, viu? Quais os tópicos que não podem faltar no LinkedIn? Tem alguma coisa assim que realmente assim não pode deixar de colocar? Tem. Essa é uma dica de ouro para vocês, né? Porque a pessoa ela começa no LinkedIn, quando ela faz o seu perfil, ela começa com um cadastro de iniciante. Ele aparece lá, iniciante. A partir do momento que você preenche mais algumas coisas, você vai para um nível intermediário. E qual é o nível ideal no LinkedIn? É o que eles chamam de perfil campeão. E é bem legal. Quando você preenche os tópicos, eu vou dizer agora quais são todos esses tópicos, no final, ele bota uma taçazinha, né, meio que comemorando e dizendo assim, parabéns, você agora tem um perfil campeão no LinkedIn. O perfil campeão, Ana, ele tem uma estatística do próprio LinkedIn que fala que ele tem 21 vezes
mais visibilidade Habilidade. do que o perfil iniciante, né? Então, Nossa. assim, o perfil, todo mundo tem que ter o perfil campeão. E o perfil campeão é o seguinte, você tem que ter um LinkedIn com foto, é o primeiro tópico do perfil campeão, você tem que ter um LinkedIn com foto, e aí tem vários LinkedIns, vários perfis que eu vejo que estão lá sem foto, não gera tanto engajamento, os recrutadores não buscam, né? Se esse for o seu objetivo de recolocação no mercado, por exemplo, raramente os recrutadores buscam. Então, a foto, ela tem que ser uma foto que diga um pouco como você é como profissional. Eu já vi foto no LinkedIn onde a pessoa estava numa festa, num churrasco. Isso é bem básico, mas eu acho que vale a gente Sim, falar tudo, né? sim. Para que as pessoas não tenham dúvida. Já vi LinkedIn de pessoas boas, bons profissionais e, assim, de camiseta, por exemplo, né? Coisa básica. Mas a foto não precisa ser uma foto de fotógrafo, mas tem que ser uma foto bacana, que tem um fundo profissional, que a pessoa, ela pode estar sorrindo, pode, não precisa estar séria necessariamente, mas precisa ter uma foto que, né, comunique bem ali. Então, tem uma foto, você tem um título, o título nada mais é do que você colocar a área de atuação sua, ou a área de interesse, se você não tiver empregado, ou o cargo. Então, o título é uma das portas de entrada e que a gente pode usar as palavras-chave que eu falei no início no título. Então, a parte do título, às vezes as pessoas vão atualizando, vão melhorando aquilo ali, porque ele é uma coisa aparentemente simples, mas é extremamente complexo. É como você é achado no LinkedIn, é pelo título. E aí a pessoa diz assim, não estou trabalhando, vou colocar o que no título? Vai colocar a área que você quer trabalhar, a área que você quer atuar, que normalmente é a área que você tem alguma expertise ou alguma experiência. E aí, antes de eu passar para o próximo tópico do perfil campeão, uma coisa que as pessoas perguntam, Leonor, eu estou em busca de emprego. Existe um selo no LinkedIn chamado Open to Work, aberto para o trabalho. Existe lá esse selo, e as pessoas que não estão trabalhando, muitas pessoas colocam lá o selo. E aí, devo ou não devo colocar o selo? Polêmica. Há controvérsias. Tem pessoas que pensam de uma forma e pessoas pensam de outra forma. O meu pensamento, através de pesquisas e pela vivência mesmo na área de RH, é que as pessoas não coloquem que estão abertas ao trabalho. Por quê? Se você tem as conexões ali, tem pessoas bacanas que estão ali, que são da sua rede de contato, você pode mandar uma mensagem para a pessoa, você pode se conectar de outras formas. E essa questão de você colocar que está aberto para o, né, que você está desempregado, não engaja, sabe? Não engaja, não chama atenção. O contrário, tem recrutador que diz assim, às vezes a pessoa está até pouco tempo desempregado, está pouco tempo ali fora do mercado, mas o recrutador olha e diz assim, ah, não, eu prefiro chamar uma pessoa que já está no mercado, que está engajada, né, que já está no ritmo e tal, essa pessoa, né, não sei quanto tempo está aqui, então já olha ali com outros olhos, né, e é algo que eu não indico. Você pode muito bem conseguir, pesquisando suas vagas, se conectando a pessoa-chave, sem necessariamente escancarar que naquele momento você está sem trabalhar. Então, tem o título também, tem o sobre, que é o resumo, que ali você tem um espaço onde você vai... É como se fosse o resumo de qualificações do currículo, só que é maior, né? Tem mais espaço. Tem também a parte de competências. O LinkedIn, ele traz, de acordo com o seu perfil, competências que ele acha que você tem e você vai agregando. E tem competências que você mesmo preenche, você mesmo agrega. É um outro tópico Que do perfil ótimo. campeão. São mais de 50 competências, Ana, que a gente pode incluir no LinkedIn, no perfil campeão. Tem também a parte de recomendações, que é interessante. Às vezes você trabalhou com uma pessoa, poxa, você fez um trabalho tão bom, a pessoa reconhece, foi seu chefe ou não, ou foi seu pai, ou foi seu colega de trabalho. Pede uma recomendação no LinkedIn, pede uma recomendação sobre a sua atuação com aquela pessoa no trabalho. Você manda, faz um textinho legal. Você poderia me recomendar naquela experiência que a gente teve específica e até detalhe a experiência. A pessoa responde, te recomenda e fica lá lindo no seu LinkedIn. Um monte de recomendação de pessoas bacanas que você trabalhou e que você deu resultado. Isso gera engajamento, né? Então, foto, título, formação acadêmica também.
Tem que ter para o perfil campeão e experiência profissional. Então, foto, título, resumo que é o sobre, formação acadêmica, experiência profissional, competências é o básico para o perfil campeão. E aí eu agrego para dar um tempero a mais a parte de recomendações, Ana, e uma parte que é chamada de URL personalizada. URL personalizada, o que é isso? Nada mais é do que o endereço da pessoa, do profissional no LinkedIn. Isso também facilita as buscas. Então, às vezes a pessoa nem acha, você tem que ir lá do lado direito, clica, edita no lápis, URL personalizada, você vai lá, escreve, você mesmo edita e muda a forma com que você quer aparecer. O meu é semelhante ao Instagram, então tem lá www.linkedin, que é o padrão dele, .com.br/in/leonorcfc, que é o mesmo do meu Instagram. Tem pessoas que colocam, sei lá, gestora de RH. Você mesmo pode fazer. Se você não faz isso, o que é que acontece? O LinkedIn, ele gera automaticamente um número. É o algoritmo deles. E aí fica lá, sei lá, LinkedIn, barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sendo esse o endereço de Ana Paula, por exemplo. E Entendi. aí não é legal. Não é legal. Isso dificulta a busca e você achar as pessoas. Então, o perfil campeão, eu diria assim, se você disser assim, ó, uma coisa sobre LinkedIn, o mais importante de tudo, que não pode faltar, é a pessoa fazer o seu perfil e batalhar para preencher todos esses campos e já ter um perfil campeão. Você já entra no LinkedIn com diferencial. Isso é fundamental. Você passou dicas, assim, maravilhosas pra gente. Dicas, assim, de ouro, realmente. E tem uma pergunta relacionada a esse perfil campeão. Ele exige assinatura paga? Porque ele Não, tem vários tipos de perfis. Não? não exige. Não exige. No gratuito, Respondido você aí, já vai... pergunta de Marialva Nogueira. Excelente. Obrigada, Marialva, por nos prestigiar. Marialva, a gente trabalhou Obrigada, Mari. juntas. Ela é da área jurídica, gente. Ah, que legal, Mari. Advogada. Que legal, legal. Palavras-chave para a área jurídica, palavras-chave da área jurídica, né? Interessante. Não precisa ter o premium ou ter o selling, tem uma parte que é de vendas para quem quer vender no LinkedIn. Então, tem gente que faz o pago de vendas no LinkedIn. Não precisa de jeito nenhum. Você entra gratuitamente, faz seu perfil no LinkedIn e já começa a colocar a sua foto, a escrever da melhor forma e vai tomando corpo de uma forma gratuita. É bem bacana mesmo. Bem bacana. Maravilha. Gostaria de mandar um abraço para a professora Alvani Santiago, que está nos acompanhando. Acompanhando no exterior, viu? Ela está na Holanda. Que legal, acompanhando gente. aqui a gente. Que legal. Marialva fez um comentário. Tem um RH dentro de mim, amo ouvir vocês. Parabéns pela live. Gente, a área de RH, eu conheço a Ana realmente há muitos anos e Ana, por exemplo, quando fala em RH, quando a gente conversava, desde quando era adolescente, que eu morava em Aracaju, por exemplo, eu via os olhos dela brilhando quando ela falava de RH. Então, é uma área que realmente, assim, para quem gosta, é apaixonante. Eu, atualmente, além de coach de carreira, orientadora de carreira e mentoria, né, nessa parte de currículo, LinkedIn, entrevista simulada e avaliação de perfil comportamental para recolocação, eu atuo na Embasa, na empresa baiana de água de saneamento, como coordenadora administrativa da área de gestão de pessoas. E já atuei em outras áreas também da empresa, mas sabe aquela coisa que seu coração, né, rodei e acabei voltando para onde o meu coração vibra. E isso eu vejo muito com os profissionais da área de RH. Fico feliz no depoimento de Mari também aí sobre isso. Muito legal. Ana, no início da fala dela, ela disse assim, ó, é um tema aparentemente simples, mas que tem uma complexidade tão grande, porque às vezes as pessoas realmente não valorizam. Não, vou mandar meu currículo. Pediram meu currículo. Né? E às vezes pessoas
boas que quando você vê o LinkedIn, você olha o currículo, você diz assim, não, não é essa pessoa, não. Não está expressando quem ela é de fato como profissional. Você não consegue enxergar aquilo ali. E aí a pessoa às vezes fala assim, poxa, eu mandei um monte de currículo e não consegui chegar na entrevista. Ah, mas eu mandei um monte de currículo. Gente, para mandar currículo tem que ter estratégia também. Né? Não é mandar um monte de currículo aleatoriamente. Ah, não, eu já ouvi candidato falar assim, ah, não, já mandei 200 currículos e praticamente não fui chamado. Tá sem estratégia. Para mandar currículo tem que ter estratégia. É mais importante você se conectar com as pessoas certas e você enviar menos e vai ser algo mais certeiro, focado e direcionado do que você dizer, mandei 200 currículos. Você está mandando para quem não vai te contratar, para quem não está decidindo, ou tem alguma estratégia errada aí no caminho, né? Então, é algo que realmente é aparentemente simples, de fato, mas para o recrutador que pega um currículo, que pega um LinkedIn e que vê de fato o que é que o profissional tem a agregar, conta muitos pontos. Você já chega na entrevista virtual ou presencial à frente, muito à frente mesmo. Tenho estima a dois. Leonor sempre maravilhosa. Um beijo. É um casal maravilhoso que eu sigo. Zé Roberto e esqueci o nome dela agora, uma queridíssima. Eles têm sigam, gente, eles têm dicas sobre relacionamento a dois, relacionamento de casais. São dicas assim fantásticas, coisas do dia a dia para os relacionamentos. E é muito bacana, são queridos. Obrigada, um beijo. Feliz por vocês estarem aqui também nos acompanhando. Professora Alvani, abraços, querida Ana Paula. Outro. Jeane, isso mesmo. Beto, que é Roberto, meu colega Beto, que é meu colega no trabalho, e Jeane, eu tava com o nome aqui. Obrigada, isso mesmo. Dois queridos. Bom, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live. Eu gostaria de agradecer imensamente a Leonor pela disponibilidade. Desde Obrigada, o primeiro momento Ana. que eu fiz o convite para participarmos nessa data. Sobre o tema, né, que a gente pensou, o que fazer, o que falar. E quando ela sugeriu, eu disse, eu quero isso. Vamos! E você nos ajudou, assim, muito. Então, gostaria de agradecer a você, a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Eu vou deixar a live salva, tá? Para quem quiser assistir depois, eu não pude assistir hoje, porque foram dicas maravilhosas. A Márcia Bastos colocou aqui, Ana e Leonor, profissionais maravilhosas. Parabéns. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Márcia eu tô também muito feliz. já colaborou conosco. Não foi em live, foi presencial. A Márcia, ela é empresária, é consultora na área de RH, esteve em Petrolina e queria tomar um café comigo. Eu disse, eu tomo. Se você for conversar com os meus estudantes, com a minha turma de alunos. Que legal, que legal. E aí ela deu assim uma aula maravilhosa sobre cultura organizacional. Que legal, que maravilha. Estão pedindo seu Instagram e Joia. professora Alvani reforça os agradecimentos e a Marialva também. Joia, gente. Meu Instagram é Leonor, Leonor, meu nome, CFC, que é do meu sobrenome, Cavalcante da Fonseca Campos. Então, Leonor, CFC, eu trago lá várias dicas sobre recolocação. Eu ia falar recrutamento e seleção, porque recrutamento e seleção eu trabalhei a vida toda, algum tempo atrás, mas não. Dicas sobre recolocação, sobre carreira, sobre transição de carreira, sobre programação neurolinguística, rapó. Então, podem me seguir, estou de braços abertos, adorei estar aqui com você, Ana. Você continua linda, simpática, inteligente, né? Boa profissional e boa pessoa que tem um coração enorme. Obrigada, E é sempre muito bom ter você por perto. Minha família também gosta muito de você. E eu estou muito feliz em estar com o seu público aqui, com um pouquinho do meu público também, agregando. Espero que a gente tenha a oportunidade, até em outras ocasiões, de conversar sobre outros temas também, que acho que a gente tem muita coisa a trocar juntas.
Muito Ah, com obrigada. certeza. Corrente do bem. Agradecer também aí, Andréia. Amei, foi muito bom. Parabéns. Ruth Melo, parabéns. Muito obrigada, Obrigada. pessoal. E até a próxima. Obrigada. Até a Continuem próxima. acompanhando Carreiras Univasf. Outras profissionais que fazem parte também do Laboratório de Carreiras da Univasf vão fazer live por aqui. Tá certo? Joia, Muito obrigada. obrigada. Um Um bom beijo. descanso. Beijos. Tchau, Beijos a tchau. todos. Tchau, tchau.